Criança no caminho que deve andar. Um programa para você, educador cristão. Você, pai, mãe, professor, você que ama ensinar a palavra de Deus para as crianças. Estamos aqui para trazer ferramentas para você desenvolver o ensino cristão de maneira eficaz. Então, vamos começar com o significado da palavra ensino. Eu anotei aqui, ó. Ensinar é repassar ensinamentos sobre algo, diz o dicionário. Doutrinar, lecionar, transmitir, instruir. E o texto bíblico de Provérbios 22:6 diz para a gente ensinar, ou seja, para a gente doutrinar, para a gente repassar ensinamentos no caminho. Então a gente vai andando e ensinando as nossas crianças a respeito do quê? Da palavra de Deus. E nada melhor para ensinar a palavra de Deus do que as histórias. Vamos contar história? Para contar as histórias da Bíblia, eu quero dar para vocês 5 dicas que vai te ajudar a se aperfeiçoar nessa arte de narrar as maravilhosas histórias da Bíblia. Um teólogo chamado Eugene H. Peterson diz que nada nos mantém afastados do campo magnético das histórias. É verdade! Todo mundo gosta de ouvir história. E quando você começa a narrar as histórias, todo mundo fica ligado dentro do quê? Desse campo magnético que Eugene colocou aqui. No Antigo Testamento, lá no Salmo 78, do 3 ao 4, a gente vê que o povo de Israel tinha essa tradição de contar os maravilhosos feitos do Senhor. Diz assim, ó: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos da geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Contar aos seus filhos. Então fala dessa cultura oral que tinha de contar sobre os maravilhosos feitos do Senhor. E é isso que a gente continua fazendo, querido educador cristão. Então, por isso que esse quadro se chama Vamos Contar História. Então, dica número 1 para você contar bem uma história bíblica, tá aqui, ó. Estude, depois estude e estude mais um pouco. Muitas pessoas diziam assim: Mara, eu não consigo contar as histórias bíblicas, eu fico insegura. Ah, quer acabar com essa insegurança? Estude, estude, estude. Quanto mais você estuda, mais você vai ficar o quê? Vai ficar firme, vai ficar determinada, vai ficar apta a contar as histórias da Bíblia. Essa dica é para o educador cristão, é para o pai, é para o professor, porque a gente conta história em vários lugares. Então, quando você for estudar, o que é legal? Ó, separei aqui para vocês. Você pegar várias traduções da Bíblia. Ó, eu tenho aqui a Bíblia Amiga, que é como se fosse uma Bíblia de estudo. Daí aqui eu tenho uma outra Bíblia de estudo, aqui eu tenho uma outra Bíblia, e assim a gente vai estudando, vendo as diferentes versões. Você pode também consultar atlas bíblicos. Olha que legal esse material. Ele traz o quê? Os mapas dos lugares que aparecem na Bíblia. Hoje eu vou contar para vocês uma história que se passou aqui na Síria, ó, aqui nesse lugar. Olha que interessante, quando a gente começa a olhar o lugar onde a história acontece, você começa a perceber algumas coisas. Essa história que eu vou contar é de uma menina que foi para a Síria e depois alguém dessa história volta lá para Samaria atrás de um profeta. Então, ó, Síria tá aqui, Samaria tá aqui.
Olha que interessante essa dica. Você acompanhar no mapa o que está acontecendo na história bíblica. Tudo isso vai te ajudando a ficar craque nessa arte de contar história. Daí você diz, eu não tenho atlas bíblico. Algumas bíblias trazem aqui atrás, as bíblias de estudo trazem esses mapas. Você pode também pesquisar na internet e vai estudando e isso vai te ajudar. Então, quando você for estudar, estude a origem das histórias, o seu contexto, o que vem antes, o que vem depois, o autor, o personagem principal, o lugar onde a história aconteceu, quais os problemas que ela apresenta, quais os sentimentos envolvidos na história e quais os princípios da palavra de Deus que você quer ensinar com essa história. Dica número 1, para a gente ser alguém que conhece a palavra de Deus em profundidade. Estamos apresentando Ensina a Criança. Voltamos a apresentar Ensina a Criança. Bíblia em casa. No texto bíblico que nós lemos no Salmo 78, nós vimos que o povo de Israel tinha essa tradição de passar ensinamentos de pais para filhos. Nós estamos falando do quê? A Bíblia em casa. E nesse quadro nós queremos trazer dicas simples para você, pai, mãe, avó, tio, ensinar sobre a palavra de Deus em casa. A família cristã é o melhor lugar para a criança aprender sobre a palavra de Deus, ali no dia a dia. Mas eu sei que isso não é algo muito fácil, né, pai, né, mãe? E muitas vezes os pais querem desenvolver a educação cristã no lar, mas não sabem como fazer. No quadro Bíblia em Casa, eu quero trazer dicas simples para você começar a falar da palavra de Deus aí, dentro da sua casa com as suas crianças. Dica de hoje: tenha livros infantis que falem da palavra de Deus. Olha que dica legal! Existem várias literaturas. Olha essa: valores cristãos, animais na Bíblia, valores que a Bíblia ensina. Esse daqui, O Pequeno Príncipe com ensinamentos de Jesus e a Bíblia. Livro de atividades bíblicas, onde a criança vai fazendo as atividades e você, pai e mãe, tá ali do ladinho dela, acompanhando e conversando com ela sobre a palavra de Deus. Olha que dica legal! Você não precisa fazer sozinho, você pode aproveitar essas literaturas para te ajudar aí na leitura da Bíblia. Fale da Bíblia dentro de casa, comece a ler as histórias, mostre os desenhos. Leia pequenos trechos para os pequenininhos, para os maiores leia um pouco mais. Conte as histórias da Bíblia antes deles dormirem. Tenha Bíblias infantis. Vai dar um presente para o seu filho? Dá uma Bíblia infantil, Bíblia para as crianças. Ou para os juniores, uma Bíblia como essa. Ou minha primeira Bíblia, minha primeira mensagem. Existem vários tipos da Bíblia. Outra dica bem legal, pai e mãe, é deixar tudo isso daqui ao livre acesso da criança. Não deixa lá na estante alta, distante dela, não. Deixa lá no quarto, pertinho da cama, pertinho do lugar onde ela lê, onde ela brinca, para que sempre que ela quiser, ela tenha acesso a esse material. E não se esqueça que as coisas grandes, a gente começa com as coisinhas pequenas. Comece lendo pequenos trechos.
Acompanhe quando ela estiver pintando um desenho de atividades bíblicas. Leia uma história da Bíblia antes dela dormir. E assim, pai e mãe, você já vai estar desenvolvendo a educação cristã dentro do seu lar. Princípios e valores da Bíblia. No quadro Princípios e Valores da Bíblia, nós queremos trazer para as crianças o ensinamento sobre princípios bíblicos, que são nada mais do que são preceitos universais imutáveis, regras incontestáveis e direcionamentos de conduta universal e atemporal que encontramos na Bíblia. Então é muito importante a gente ensinar para as crianças que existem princípios que são atemporais. Independente do tempo, o princípio continua o mesmo. Um exemplo? A soberania de Deus. É imutável, é atemporal e é muito importante que a gente ensine isso para as crianças. E nesse quadro nós vamos trabalhar esses temas tão importantes, assim como os valores, que são o quê? Os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. O que a Bíblia nos ensina sobre esses valores? Eles devem direcionar a vida das crianças, a nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje eu quero trazer para vocês um valor muito importante para a gente ensinar para as crianças, o valor do respeito. A palavra respeito vem do latim e significa olhar ao redor. Então a gente pode trazer para a criança essa origem da palavra respeito. E daí você diz para ela que respeito é olhar ao redor e agir de maneira que não atrapalha ninguém. E diga para ela, a Bíblia, ela é cheia de histórias que nos ensinam sobre o valor do respeito. Lá em 2 Reis 5, conta a história de uma menina, uma criança que vivia com o povo dela, o povo de Israel. Mas esse povo travou uma luta com o povo que morava na Síria. E o povo de Israel perdeu essa batalha. E essa menina foi levada para longe da sua casa e ela começou a trabalhar na casa do chefe desses exércitos, um homem muito poderoso chamado Naamã. Essa menina, ela não ganhava para trabalhar na casa desse grande general. Ela foi levada cativa e ela era como se fosse uma escrava desse homem. Um dia esse homem ficou muito doente. Ele ficou com lepra, uma doença muito contagiosa. Quando essa menina ficou sabendo, o que será que ela fez? Será que ela pensou assim, ele merece tudo isso que ele está passando? Ela poderia pensar nisso, né? Por quê? Porque ele não respeitou ela quando levou ela para ser escrava, quando tirou ela de perto da família dela. Ele não olhou ao redor e não viu o quê? O quanto ele ia atrapalhar fazendo isso na vida dela. Mas ela agiu de maneira diferente. Ela decidiu agir de maneira respeitosa com esse homem que era o seu senhor. E ela falou para a esposa dele que lá em Israel havia um profeta que poderia ajudá-lo com essa doença. O grande homem, o chefe dos exércitos, foi até Israel e lá ele procurou o profeta Eliseu.
como a menina havia dito. E o profeta mandou um recado. Ó, o profeta ele nem saiu para fora para atender aquele chefe dos exércitos. Ele mandou um recado dizendo para ele se banhar lá no rio. 7 mergulhos no Rio Jordão. E Naamã, no começo ficou meio bravo, mas depois foi até lá, mergulhou e foi curado. Olha que história linda! Sabe o que é mais bonito dessa história? O respeito que essa menina teve com esse homem gerou respeito no coração dele por Deus. Depois que ele foi curado, esse homem disse bem assim a respeito de Deus: agora eu sei que o Deus que o povo de Israel crê é o Deus verdadeiro. Olhe que história linda! Respeito gera respeito. Então, a gente precisa ensinar as crianças, através dessa história, a olhar ao seu redor e a aprender a respeitar o próximo, o outro. E às vezes, até quando o outro não o respeita, a criança precisa aprender que esse valor de respeito precisa permanecer na vida dela, assim como aconteceu com essa menina, a serva de Naamã. Então, quando a gente ensina valores, os princípios da palavra de Deus, nós estamos trazendo uma educação cristã para a vida. Depois dessa história, você pode fazer com as suas crianças uma lista de coisas, de pessoas que elas precisam respeitar. Por exemplo, será que eu posso ouvir música alta num lugar onde as pessoas estão estudando? Não, né? Porque a música alta vai atrapalhar. Será que eu posso ouvir música alta quando eu estou no meu quarto? Posso, porque o quarto é meu e eu tenho ali a minha privacidade. Traga exemplos do dia a dia, vai aplicando no dia a dia da sua criança esses valores maravilhosos, esses princípios maravilhosos que elas podem aprender através da palavra de Deus. No versículo de Provérbios 22:6, fala a respeito de ensinar a criança no caminho, no dia a dia dela, andando ali, do lado dela. Mas algumas traduções trazem a palavra educa. E hoje nós vimos que educar é transmitir conhecimento, repassar ensinamentos, doutrinar, lecionar. E a gente pode fazer isso em diversos lugares. Só que a gente precisa prestar atenção no que o versículo diz. No caminho, ande ao lado da sua criança e não desista de ensiná-la através da maravilhosa palavra de Deus. Eu espero você no nosso próximo programa Ensina a Criança.